agradecer a sua presença aqui na Assembleia Legislativa do Estado, o Coronel Viana, né, também, que queria agradecer também a presença de representantes da sociedade civil e do Estado, o Evaldo Roberto Corato, do coordenador estadual do Consegues, José Paes de Almeida Nogueira, da Unesp, representante da Associação dos Condomínios, Walter e Daniela, Ana Paula Bittar de Carvalho, da Congas, Relações Institucionais, Valmir Aquilino de Freitas, secretário da Secretaria de Educação do município de São Paulo. E logo assim que tiver e chegar mais gente que representa o governo, o município e dos estados, nós vamos aqui noticiar. Vamos dar início a essa sessão solene que abre os trabalhos do IBGE para o censo 2020. A importância do censo demográfico é nos fazer conhecer o Estado, o país em números. Por meio desses dados e das informações atualizadas, traçamos um retrato fiel e abrangente da nação, do Estado, fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas e para a realização de investimentos. A cada 10 anos, temos os dados atualizados. No último censo de 2010, 58 milhões de domicílios foram visitados em 5.565 municípios de todos os estados do Brasil. E hoje estamos aqui reunidos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para participar dessa sessão de planejamento e acompanhamento do censo demográfico. Trabalho é fundamental para conhecer a metodologia e as ações do campo do censo 2020. Também devemos divulgar e engajar a população e as autoridades desse importante levantamento de dados. Uma ótima sessão para todos e desejar o nosso muito obrigado pela presença de todos aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e o abraço do presidente da Assembleia, o deputado Cauê Macris, que gostaria de estar aqui presente, mas não podendo, me pediu para representá-lo. Tá certo? Então, bom dia a todos. Com a palavra, o senhor Francisco Garrido Bárcia. Bom dia a todos e a todas. É uma imensa satisfação participar dessa solenidade na Alesp. E confesso que, quando estivemos aqui pela primeira vez, visitando o deputado presidente Cauê Macris, já antevíamos essa possibilidade de uma parceria exitosa. Eu gostaria de inicialmente saudar o deputado, o presidente Cauê Macris, um parceiro de longa data, que inclusive, quando era vereador na cidade de Americana, abriu as portas para o IBGE, cedendo um espaço para a nossa agência de Americana, e essa nossa importante unidade funciona no mesmo local até hoje, pela colaboração do deputado Cauê Macris. Então, quero deixar um abraço aqui fraterno e caloroso a essa parceria de longa data. Quero saudar também o deputado Mauro Bragato, pela intensa colaboração que tem prestado ao IBGE, inclusive em discussões em relação à estimativa de população, não é, deputado? Nas questões que a gente tem aí em relação às estimativas dos municípios paulistas. Saúdo também o coronel Marcelo, coronel Viana, tá? E reafirmo o compromisso do IBGE para aquela reunião técnica que estávamos entabulando ali, justamente para que a gente possa utilizar as bases do IBGE de forma mais efetiva nos trabalhos da PM, nas políticas públicas que tanto interessam a população paulista de todos os 645 municípios. Hoje estamos aqui para prestar conta para as autoridades estaduais, prestar conta para a sociedade paulista, prestar conta para os 645 municípios do Estado, a quantas anda as atividades censitárias nesse Estado. Nós, com a mesma dinâmica, estamos realizando
rodadas de reuniões de planejamento e coordenação dos trabalhos censitários em todos os 645 municípios do Estado, uma tarefa não muito fácil, mas necessária para dar transparência e objetividade às atividades censitárias no Estado de São Paulo. No dia 15, estarei em São Sebastião, na reunião do município. No dia 22, estarei um pouco mais longe do Estado, em Presidente Bernardes. E assim é a dinâmica de um ibegeano. E eu queria, com essas breves palavras, saudar as autoridades aqui que compõem a mesa, as autoridades presentes, as demais representantes das entidades que colaboram com o IBGE, aos ibegeanos que com essa união, força e competência levam esse trabalho adiante, um trabalho tão importante para que a gente consiga atualizar as informações, esse retrato fiel do Brasil, que o país tanto precisa, que a sociedade precisa, tá? Para que a gente consiga monitorar, melhorar as políticas públicas em benefício da sociedade brasileira, que o cidadão tanto necessita nesse momento de transformação do país. Nós queremos que o IBGE seja cada vez mais utilizado, cada vez mais demandado, para que a gente possa firmemente colaborar nessa transformação que o país precisa. Muito obrigado pela presença de todos e antes de qualquer solicitação, eu deixo o IBGE de portas abertas a todas as entidades presentes e a todos os representantes aqui. Muito obrigado pela oportunidade concedida ao IBGE. É uma honra e satisfação poder servi-los. Muito obrigado. Com a palavra, o Coronel Viana. Muito bom dia a todos. Saudar inicialmente o deputado Mauro Bragato, Dr. Francisco, do IBGE, todos aqui presentes nessa manhã de trabalho. Venho em nome do nosso comandante-geral, o coronel Marcelo Vieira Salles, e falo também em nome do general Campos, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Acompanho e me faço acompanhar aqui do Evaldo Corato, coordenador estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança, e do Major Elso, da Divisão Operacional, da Coordenadoria Operacional da Polícia Militar, reafirmar o compromisso da segurança pública em apoiar o censo 2020. Temos participado e feito reuniões preparatórias para garantir que os funcionários, os agentes que participarão desse momento importante da nação em 2020, poderem desenvolver o seu trabalho com a garantia da segurança. Então, todas as nossas bases operacionais nos 645 municípios terão, na Polícia Militar, um ponto de apoio para qualquer necessidade. Bem como também estamos colocando à disposição as nossas divisões operacionais em todas as 10 regiões administrativas do interior, e aqui na capital e região metropolitana também, para reuniões preparatórias antes de desenvolver propriamente o censo. Colocaremos à disposição tudo o que nós pudermos para colaborar com o censo 2020 e também pretendemos ser os usuários desse momento importante, na medida em que poderemos cruzar informações do censo com as informações que são tão importantes para a questão da segurança pública. Falava o Dr. Francisco, por exemplo, da necessidade de nós atualizarmos as áreas rurais. Aliás, a Secretaria da Agricultura e Abastecimento está desenvolvendo um trabalho belíssimo ligado a rotas rurais, cadastrando mais de 350 mil imóveis, por exemplo, que não estão cadastrados, e que quando o produtor rural, um funcionário, tem alguma necessidade da segurança, quando liga para o 190, muitas vezes, por não ter o endereço, fica difícil até de receber o apoio do Estado na segurança pública. Então, por tudo isso, reafirmar o compromisso da segurança pública em ajudar o IBGE a promover o censo de 2020. Muito obrigado, tenhamos uma excelente manhã de trabalho. Um bom dia a todos. Eu pediria ao deputado Mauro Bragato, ao senhor Francisco, ao coronel Viana que ocupassem seus lugares na plenária, porque nós vamos agora montar a mesa, compor a mesa com os técnicos que darão início, então, às apresentações da primeira reunião de planejamento e acompanhamento do censo 2020.
Peço a gentileza de que todos fiquem de pé para a execução do hino nacional. Chamo para compor a mesa, para darmos início às apresentações, a servidora Ana Kazan, coordenadora estadual das reuniões de planejamento e acompanhamento no Estado de São Paulo, o senhor Vando da Paz Nascimento, coordenador técnico do Censo Demográfico 2020, o servidor Eric Daniele, coordenador administrativo do Censo Demográfico 2020, e o senhor Wagner Magalhães, coordenador estadual de disseminação de informações no Estado de São Paulo. Depois dessa rodada de apresentações, nós vamos abrir um painel de perguntas e respostas, onde o chefe da unidade estadual e também coordenador estadual do Censo 2020 vai compor a mesa, para que os senhores tirem dúvidas e peçam esclarecimentos. A primeira apresentação da coordenadora Ana. Ana, por favor. Bom dia, muito obrigado pela presença aqui hoje.
vou pedir para o Otto, por gentileza, colocar a apresentação de slides. Muito bem, nós estamos aqui para a primeira reunião do Estado de São Paulo. Já teve outras em municípios, mas essa é a estadual, de abertura das reuniões de planejamento e acompanhamento do censo. O que são essas reuniões? Por que estamos aqui, né? É essa nossa oportunidade de trazer a comunidade para participar do IBGE, participar da nossa contagem. Quem somos nós? Quantos somos? Como nós vivemos? Essa é a chance de termos a colaboração, a ajuda no nosso trabalho, para que a transparência do IBGE se espalhe e as pessoas possam confiar nos dados que o IBGE divulga, nos quais batalhamos tão intensamente. Então, é o engajamento, é a hora do engajamento da cidadania, de trazermos todos os representantes de todos os setores da sociedade brasileira a participar, e especificamente nós aqui estamos chamando o Estado de São Paulo. Mais uma vez, é um exemplo da transparência com que o IBGE conduz seus trabalhos e garantindo a nitidez e a confiança dos nossos dados, porque vocês e todos os setores convidados vão participar da feitura disso, de percorrer as muitas ruas do nosso Estado de São Paulo. Por favor, Otto, obrigada. Então, objetivos bem claros das REPACs, como a gente chama, né? Reunião de Planejamento e Acompanhamento do Censo, são informar sobre as nossas etapas. Como o Francisco falou agora há pouco, estamos prestando contas à sociedade do que fazemos e como fazemos, e permitindo todos a darem a sua contribuição. Então, informar sobre o censo demográfico, reforçar a importância que o censo tem, através de divulgar o que fazemos e o resultado desses dados, contribuir para que os municípios que precisam desses números saibam se mudaram, como que mudaram da faixa do Fundo de Participação Municipal, muito importante isso daí, para cada município, né? São Paulo, talvez, exatamente, o nosso município não precise, mas os municípios do nosso interior, com certeza. Apresentar a equipe do IBGE. Evidentemente, aqui é um pequeno braço. O IBGE está presente em cada canto do Estado de São Paulo. Pessoas muito valiosas que vão atrás das informações, e pedimos aqui, vocês aqui presentes, e isso será pedido exponencialmente em todos os 645 municípios do Estado, que venham e conheçam a equipe que vai estar perto de todos nós, perto das populações. Divulgar os nossos processos seletivos, isso é muito importante, numa fase como a nossa, a atual do Brasil, do desemprego. O IBGE está dando quase 50 mil vagas de emprego no Estado de São Paulo. Um dos processos seletivos está atualmente aberto, teremos mais 2 em fevereiro e março. Muito importante essa divulgação. E solicitar sua colaboração. De que jeito? Postos de coleta, para que possamos instalar as nossas equipes espalhadas pelo Estado, seja em escolas, universidades, em igrejas, onde puder, nas prefeituras, nas subprefeituras, onde tivermos oportunidade, precisamos desses espaços. Otto, por favor. As REPACs, reúnem as pessoas da sociedade que vão ter essas reuniões em intervalos para acompanhar os trabalhos do censo. Essas pessoas, participantes, representantes de todos os níveis da comunidade, não podem compartilhar lá fora o que elas ficam sabendo ali. O IBGE não vai compartilhar endereço de pessoas específicas nem nada, mas é uma operação que exige que as pessoas sejam comprometidas com as operações do IBGE e que contribuam quando for percebida qualquer... não cobrimos alguma parte, então avisa e vamos cobrir. Então, existe o compromisso
da manutenção do sigilo. E o sigilo, aliás, das informações individualizadas ou identificatórias, seja de cidadãos ou de empresas ou instituições, faz parte da lei que criou o IBGE. A mesma lei que diz que todos os cidadãos, as pessoas residentes no solo brasileiro, devem responder às perguntas do IBGE, essa mesma lei diz que as informações pessoais não serão compartilhadas nunca. Ainda no sigilo das informações, os participantes dessas reuniões não podem, então, não podem interferir na metodologia do IBGE. É uma metodologia que é pensada durante anos e anos, antes dos censos e depois dos censos. É uma metodologia que garante a validade dos dados coletados. Não podem acompanhar os recenseadores. Essa é uma coisa muito importante, acompanhar os recenseadores durante as entrevistas para não ter o perigo de divulgar, de saber de alguma informação pessoal a qual os recenseadores do censo estão comprometidos com esse sigilo. Não pode consultar os questionários preenchidos, então não precisa haver essa preocupação entre os cidadãos que respondem ao IBGE. Não podem fornecer relatórios, os relatórios que o IBGE fornece de acompanhamento do censo, e nem a terceiros os materiais que distribuímos nas reuniões. Então, o que nós temos feito para facilitar a entrada dos nossos recenseadores, o acesso deles à população? Não é um trabalho muito fácil, todos nós moramos em algum lugar e muita gente tem medo de atender a porta e receber quem esteja batendo lá se apresentando como alguém do IBGE. Então, o IBGE vai desde as subnormais, que é como chamamos as comunidades, é o nome oficial, são agrupamentos subnormais, desde as comunidades ao redor das cidades até os condomínios mais luxuosos. Então, nós tivemos contato com instituições públicas e privadas, buscando o apoio e a divulgação do nosso trabalho para que esse acesso ficasse mais fácil. Cada representante de cada uma dessas comunidades, ou instituições, melhor dizendo, tem a confiança daqueles que eles representam. Então, as pessoas ouvindo de fontes confiáveis, que o IBGE está fazendo essa operação, que é uma coisa para o bem do Brasil, vai ser mais fácil que elas recebam o IBGE. Outro, por favor. Essas aqui são algumas das instituições, muitas delas aqui representadas, com as quais nós fizemos contato e estamos tendo apoio para a realização do censo. Obrigada, Otto. Então, o censo demográfico vai ocorrer no ano que vem. Parece estranho, né? Falta quase um ano, mas estamos já nessa atividade febril. Mas vai ser coletado, então, os nossos recenseadores vão estar nas ruas de agosto de 2020, do 1º de agosto até dia 30 de outubro do ano que vem. Vão ser mais de 14, no estado de São Paulo, mais de 14 milhões de domicílios visitados, quase 1.000 postos de coleta espalhados pelo estado, para onde precisamos da colaboração de todos. E vamos ter mais de 43 mil recenseadores nas ruas, além dos 5 mil coordenadores. São esses os processos seletivos, que estamos fazendo para todos esses trabalhadores. Não vamos esquecer que o censo é a hora de sabermos quem somos, as nossas características socioeconômicas. Todos os que fazem decisões aqui precisam desses dados. É um retrato profundo da população brasileira, permite-nos planejar o nosso futuro com base em dados, com muita segurança, um momento único de cidadania. Otto. E como faremos tudo isso, né? Parece uma tarefa gigantesca, e é. Então, para falar como faremos tudo isso, eu vou chamar o coordenador técnico do Censo Demográfico no Estado de São Paulo, Vando da Paz Nascimento. Desculpa se eu pulei. Obrigada. Bom dia a todos. Eu quero agradecer a presença de todos que estão prestigiando aqui o IBGE. A missão do IBGE é retratar o Brasil com informações necessárias
o conhecimento da sua realidade, o exercício da sua cidadania, né? E o censo demográfico é onde a instituição é mais desafiada. É uma pesquisa muito importante, muito grande em todas as suas dimensões, que a gente realiza a cada 10 anos. E nós, da instituição, nos sentimos muito estimulados e desafiados para cumprir essa missão institucional nessa operação de caráter socioeconômico, que a gente sabe que é tão importante para o planejamento público, para o planejamento privado, e para que a sociedade também se conheça e entenda as suas principais demandas, como elas vivem, né? Em que situação e onde cada brasileiro se encontra. Pode passar, por favor. No caso nós estamos aqui numa etapa muito importante de passar o planejamento do IBGE, contando com a sociedade. Uma operação desse tamanho, é impossível que o IBGE consiga realizar sem o apoio da instituição. Então, cada etapa do trabalho, ela precisa de o apoio de alguma entidade ou do poder público, da participação mesmo, da colaboração de pessoas que possam contribuir que a gente percorra todo o território e acesse toda a população e consiga informações de qualidade. Nesse momento, nós estamos numa etapa que é a mais desafiadora, que é de atualização dos nossos mapas, que a gente chama de base territorial. Basicamente, o trabalho do censo ele é realizado para que a gente consiga atualizar toda a malha, né, a divisão política-administrativa do país. A gente represente nossos mapas e, no interior dessa representação, a gente tem que atualizar todos os logradouros, que são vias, que às vezes são escadarias, avenidas, rios, que a gente tem que representar em todos esses acessos para que o nosso recenseador consiga percorrer o território o ano que vem. E a primeira etapa é você atualizar essas informações e também delimitar a área de trabalho do recenseador. Pode passar, por favor. A gente faz isso também utilizando de mapas municipais, né, que a gente consiga representar todos os municípios. Então, aqui no estado de São Paulo, todos os 645 municípios. Existe um mapa que permite a gente planejar o nosso trabalho, mas essa é uma forma, né, que a gente ainda tem da tradição do IBGE de representar esse mapa, mas a gente tem evoluído muito em ferramentas digitais, que a gente consegue, dentro do equipamento do recenseador, que ele tem um dispositivo móvel de coleta, que ele consiga visualizar também a área de trabalho dele. Ele tem um mapa em papel, mas ele também tem os mapas que permitem ele saber a área de atuação dele. Pode passar, por favor. Esse é um exemplo, né, de como que a gente divide o nosso território, que o IBGE tem autonomia para criar os setores censitários, que é uma área que composta normalmente por um conjunto de quadras, mas nas áreas mais verticalizadas, alguns prédios já compõem um setor censitário, e esse setor censitário é dimensionado por aquilo que o nosso conhecimento, né, que a gente está sempre realizando pesquisas domiciliares, a gente garanta que o recenseador consiga percorrer num período inferior a um mês de trabalho. Esse é um exemplo de um setor censitário que um conjunto de quadras determina essa área de atuação do recenseador. Lembrando que o censo demográfico é uma pesquisa domiciliar. Então, a gente conta toda a população a partir do local de residência de onde ela reside. Essa residência, no conceito do IBGE, é bem amplo, né? Então, a gente considera desde casas estruturadas de alvenaria, mas se é uma residência, uma barraca, ou qualquer domicílio, mesmo precário ou mais simples, se é um local fixo de residência, o IBGE considera como domicílio e é através dele que a gente acessa a população. Pode passar, por favor. Então, esse é um exemplo aqui de uma ferramenta de supervisão nossa, que a gente utiliza para garantir que todo o território seja percorrido. No setor censitário, quando a gente passa cada setor censitário para cada entrevistador, que é o recenseador do IBGE,
a gente vai ter que supervisionar se ele está correndo todo aquele setor. Então, esse é um exemplo que a gente hoje, com ferramentas mais modernas de supervisão, a gente consegue visualizar por onde percorreu o recenseador e o supervisor também, que vai garantir a qualidade da coleta, se ele percorreu todos os logradouros. A gente também tem, não é o caso dessa imagem, mas a gente consegue saber também onde foi registrado cada endereço, e é uma informação que nós vamos ter também de produto para 2020, que é a localização dos endereços de todos os domicílios recenseados. Então, para a gente conseguir atualizar os mapas e fazer dimensionar corretamente esses setores censitários, a gente precisa estar constantemente em contato com o poder público, e por isso que é muito importante essa reunião da REPAC, que muitos contatos são feitos diariamente pelo IBGE, diretamente com secretarias de municípios, secretarias de governo, para atualizar os mapas e atualizar o cadastro de endereços, mas a REPAC é um momento de consolidação desses contatos. Então, quando a gente precisa de saber se os nossos mapas estão atualizados, é muito importante as informações dos nossos parceiros, para saber se o nome de logradouro está certo, se todas as vias estão registradas, e saber se a quantidade de domicílios estimada para aquele setor está próximo da realidade, sabendo que sempre tem alguma margem de correção que a gente atualiza, de fato, no censo durante a operação no ano que vem. Pode passar, por favor. Então, nessas reuniões, o que a gente espera aqui dessas reuniões? Né? Que todos os parceiros aqui, a gente faz isso durante a reunião e também constantemente ao longo do censo, que a gente consiga verificar as estruturas territoriais e os limites distritais, a grafia dos nomes e toponímias de referência dos municípios e distritos, né, e demais localidades, indicação dos aglomerados subnormais, que é um conceito do IBGE, que dentro desse conceito a gente está contemplado as favelas, ocupações, assentamentos precários, cortiços, cabeças de porcos e similares, que são o maior desafio nosso de atualização de base para que a gente consiga entregar um bom material para o recenseador realizar a coleta o ano que vem. Indicação também de agrupamentos, como aldeias e localidades indígenas, comunidades quilombolas e outras localidades. Né? Tipo, o IBGE tem feito um trabalho já há alguns anos de identificação dos territórios indígenas, de um trabalho específico com alguns quesitos no questionário de identificação étnico-racial indígena, e em 2020 também teremos um trabalho de identificação das comunidades quilombolas. Teremos também, nesse trabalho, identificação de novos loteamentos, bairros, conjuntos habitacionais, e também definição de apoio logístico para a operação. Como eu falei, a operação tem várias etapas, desde localização de áreas para treinamento, instalação de postos, que o Eric vai mencionar mais daqui a pouco. E os parceiros são importantes em todas essas etapas, de divulgação, a localização de espaço e, às vezes, para ajudar o recenseador a, às vezes, percorrer uma área rural que é mais difícil. E os parceiros contribuem em todas essas etapas do planejamento e da execução do censo demográfico. Pode passar. Então, eu vou passar aqui um cronograma, né, resumido das etapas do censo. Como eu falei, é uma etapa que começou já em 2018, né, onde teve uma consulta pública e também uma consulta com a reunião consultiva, que são especialistas que trabalham junto ao IBGE para a definição dos quesitos. Então, é uma etapa que já foi consolidada. E, desde 2018, a gente tem feito testes do questionário, desde o teste de autopreenchimento pela internet, que é um recurso que já teve em 2010 e vai ter também em 2020, mas também testes em campo, que a gente chama internamente como prova piloto e censo experimental. E então estamos vindo desde 2018. Agora, nesse momento, estamos aqui exatamente no momento do censo experimental, que é a última etapa de teste do censo, que é quando você testa toda a cadeia desde treinamento, contratação, coleta, internet, pagamento dos recenseadores. Ela está sendo feita em todo o município de Poços de Caldas, mas outras unidades estaduais
estão com alguns setores também fazendo esse teste. Aqui no município de São Paulo, nós estamos realizando o censo experimental também, não em todo o município, obviamente, mas em casos específicos, para testar esse questionário e garantir que o ano que vem ele vai estar eficiente e garantir uma boa qualidade de coleta. Pode passar? Então, em 2020, nós vamos efetivamente fazer a contratação de pessoal e treinamento. E também, já no final de 2020, entregaremos os primeiros resultados do censo, né, que são os dados preliminares, com as informações do questionário mais básicas, assim, e aí a gente inicia um cronograma de divulgação que vai até 2023, pode passar, né, com dados, com tantos resultados preliminares sem imputação de dados, depois resultados com imputação de dados, onde não foi possível obter a coleta, e divulgação do microdados, o volume metodológico com toda a metodologia do censo, e vai até 2023, onde a gente entrega todo o material. Então, dados preliminares já no final de 2020, já no final do ano que vem a gente já divulga esses dados, depois tem um calendário de publicações específicas mais detalhadas e mais que vai até 2023. Pode passar, por favor? Então, assim, os produtos previstos são volumes e tabulações do Atlas demográfico. Então, a gente tem as tabulações no CIDA, no site do IBGE tem um sistema de consulta mais rápida, né, com dados do CIDA, de bancos multidimensional de estatísticas, e também com base Statcart, Mário Setor, lembrando que todo esse dado é público e gratuito. Pode passar, por favor? Falar especificamente da coleta de dados, que é até a parte que mais me cabe, né? Tipo, o censo demográfico, como eu falei, ele tem comunidade de investigação domicílio, e ele é feito a gente já vem aí desde 2007 informatizando toda a coleta, e o recenseador ele comparece ao domicílio com um equipamento que a gente chama DMC, né? Que ele tem todos os mapas digitais, então aqueles mapas em papéis eles ainda são importantes para o planejamento, mas a gente tem evoluído cada vez mais para que o recenseador consiga visualizar a área de trabalho dele, saber, o próprio equipamento informa quando ele sai da área, quando ele deixa de registrar algum endereço, e a gente consegue coletar todos os dados a partir de um equipamento móvel de coleta, né, portátil. Por esse questionário, a coleta de dados ela pressupõe 2 tipos de questionários, né, que é o básico e o ampliado, o que a gente chama de amostra, é como se tivesse uma amostra dentro do censo. Então, o básico, todo o questionário, os quesitos do questionário básico é muito rápido, muito objetivo. Os quesitos estão contemplados no questionário da amostra também. Então, a amostra ela costuma aprofundar alguns dados, e ela tem a amostra, ela varia a fração amostral que a gente chama, né? A quantidade de questionários da amostra varia de município para município. Então ela vai desde 5%, como é no município de São Paulo, até em municípios menores do estado ela pode chegar a 50%. Então um questionário básico, um questionário da amostra. Isso para garantir que você consiga informar dados que estão presentes só na amostra para todos os municípios. Essa é a grande diferença do censo demográfico, que a gente consegue dar resultados para cada município do país. Muitas vezes nas pesquisas amostrais a gente não consegue dar esse detalhamento no nível municipal, mas no censo ele consegue dar até, em casos de alguns municípios, informações até em nível de distrito, né? Então, nas outras reuniões é muito importante que todo mundo participe, né, porque a gente vai aprofundar o questionário, mas basicamente no questionário básico a gente pega a lista de moradores, identificação étnica racial, registro civil, educação e rendimento, e na questão no questionário da amostra a gente entra em fecundidade, nupcialidade, deficiência, que é um quadro muito importante no questionário ampliado, e imigração também, imigração e imigração interna, né? Então, o questionário ampliado ele aprofunda essas questões. Pode passar, por favor? Essa era a minha parte, né, que o Eric vai entrar na questão dos processos seletivos, mas é muito importante que a gente consiga passar a relevância de toda a população, todos os representantes da sociedade contribuírem para esses dados,
que são dados que aí, ao longo de 10 anos vai ser referência para o planejamento público e privado, né? Então, é muito importante que a gente faça isso com a colaboração da sociedade, que nos ajudem a garantir que nossos dados são de qualidade. Então, eu quero agradecer mais uma vez aqui a oportunidade e me colocar à disposição para qualquer esclarecimento. Então... Antes de passar a palavra para o colega Eric, eu gostaria de agradecer a presença do senhor Sérgio Donizete Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista. Muito obrigada. O senhor João da Silva Filho, vereador do município de Assis. O senhor Ricardo Garcia, prefeito de Sagres, e Marcelo Ribeiro Marciano, vereador do município de Sagres. O senhor José Luiz Bregaida, presidente do Sindicato dos Condomínios, e o senhor Valdir Berado, que é diretor jurídico do Sindiconde. Muito obrigada pela presença. Chamar para a apresentação, Eric, por favor. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje falando do nosso trabalho. Cabe a mim, como coordenador administrativo, dentre outras funções, acompanhar o processo seletivo que o IBGE conduz no país inteiro e com foco aqui, evidentemente, no estado de São Paulo. Por favor, pode ir. São, ao total, para a execução dos trabalhos do censo, 46 mil vagas no estado de São Paulo. São 4 editais, sendo um deles já executado, inclusive estamos na presença de 3 analistas censitários que entraram neste mês, e mais 3 processos que, um deles inclusive abertos até o dia 15 de outubro, com 431 vagas para o estado de São Paulo, para os cargos de coordenador censitário de subárea e agente censitário operacional. Ambos os cargos exigem apenas nível médio, com um acréscimo para o primeiro cargo de coordenador censitário de subárea, que o candidato tenha carteira nacional de habilitação. Pode ser a provisória ou a definitiva. Bom? Os salários para o primeiro cargo é de R$ 3.100 e para o segundo, agente censitário operacional, R$ 1.700, mais os benefícios. O ano que vem, nós contaremos com 2 processos seletivos muito grandes. Nós estamos, por assim dizer, numa espécie de pirâmide, né? Nós estamos compondo as estruturas dos andares de cima para chegarmos até aquele que vai bater na casa das pessoas, que é o recenseador. Os 2 processos seletivos que ocorrerão ano que vem serão para as vagas de agente censitário municipal, agente censitário supervisor, deve ocorrer bem no começo do ano, e por volta de fevereiro, com quase 5 mil vagas, pouco mais de 5 mil vagas, quase 6 mil vagas no total. E, por fim, por volta de maio, esse sim é o grande processo seletivo do censo, com mais de 40 mil vagas, que é para recenseadores, que ocorrerá por volta de março. O processo deve ocorrer, a prova em meados de maio, e em julho eles já estarão conosco sendo treinados, capacitados para em agosto, dia 1 de agosto, iniciarmos o censo demográfico. Esses processos são extremamente importantes e é muito importante que nós contemos com a colaboração de todos no que diz respeito à sua divulgação. Nada mais importante para nós do que contarmos com uma mão de obra das próprias regiões. Então, os prefeitos, as instituições mais diversas possíveis, que divulguem isso, espalhem isso nos seus rincões, para que as pessoas possam prestar. Agora há pouco, ouvindo a fala do nosso colega da Polícia Militar, a respeito desse projeto de vias rurais, né? Quão bom é importante
contarmos com uma pessoa que é do município, que conhece o município, que conhece essas vias. Então, é muito importante que haja uma divulgação com o maior nível de capilaridade possível. Tá bom? Por favor. Falaremos agora do apoio logístico para o censo demográfico. Pode ir. Posto de coleta. O posto de coleta, ela é a unidade mais próxima da população num censo demográfico, né? O posto de coleta ele é fundamental porque é ali que se estrutura os equipamentos, as orientações ao recenseador, a visita do recenseador para uma conversa com os seus superiores. E a gente, não é o momento, né, por assim dizer, que nós pediremos postos de coleta, né, mas estamos já de antemão comunicando aqui que por volta ali do começo do ano nós iniciaremos um contato com muitas instituições, tanto do governo do estado quanto das prefeituras, para que consigamos espaços para a montagem dos postos de coleta. Posto de coleta, dentre outras estruturas do espaço, do mobiliário, da segurança, que é fundamental, porque existem equipamentos ali, né? Existem patrimônios públicos ali guardados, a gente precisa de um espaço seguro. Também contaremos e necessitaremos de acesso à internet. É fundamental que os postos de coleta possuam acesso à internet, dado que temos um censo totalmente informatizado, né? E não é possível realizarmos o nosso acompanhamento da coleta sem o acesso à internet. Eu estou frisando essa questão porque nós temos muita dificuldade durante o censo de obtermos contratos de banda larga, porque as instituições que fornecem esse serviço, elas pedem que a gente fique pelo menos um ano com o contrato em vigor, né? E o censo demográfico ele é menor do que um ano, né? Então, para a gente não é tão interessante, né, realizarmos um contrato e temos essa disputa aí com essas instituições, né, de fornecimento. Então, portanto, como muitos prédios públicos também já estão, né, estruturados com internet banda larga, né, a gente pede que nos forneçam o espaço e nos forneçam também o acesso ali naquele local para que a gente possa realizar todo o acompanhamento e estruturação do censo. Por favor. Agora eu vou passar a palavra ao nosso colega Wagner, mas eu fico também à disposição, como o Francisco disse, todos nós estamos muito honrados de estarmos aqui, e esse é só o primeiro contato de muitos. Estamos muito felizes, né, e honrados de podermos falar daquilo que a gente fala o tempo todo, que é o nosso trabalho. Muito obrigado, gente. Bom dia a todos. Bom, a minha última apresentação, eu prometo ser rápido também, porque a gente não demorar muito na nossa atividade, né? Bom, eu vou falar um pouquinho de IBGE Educa, mas qual que é o princípio do IBGE Educa? Porque, na verdade, o censo é uma mega pesquisa. E, para responder uma pesquisa, 3 coisas vêm na nossa cabeça, intuitivamente. A gente quer ter segurança, quer ter utilidade e quer ter um benefício. Então, quando a gente responde uma pesquisa, as 3 coisas intuitivamente passam pela nossa cabeça. Como comentou o Coronel Viana, as estratégias de segurança a gente vem trabalhando na medida do possível, até para o reconhecimento de todas as instituições e da sociedade de maneira geral, de como vai ser transparente e como vai ser segura toda essa operação. A segunda, justamente, é a utilidade. Para que serve o censo? Como comentou a Ana e o Vando, né? O que isso daí vai ser feito e para que servem os dados? E a terceira é o benefício, o que eu estou ganhando respondendo o censo. Então, nós estamos tentando trabalhar, além de todas essas estratégias de comunicação, trabalhar com as crianças também. Então, o IBGE Educa tem essa ideia de sensibilizar as crianças e jovens, né, e, através dele, as famílias que estão ligadas a essas crianças, para reconhecer tanto a importância do censo, para que ele serve como pesquisa, e também para caracterizar o recenseador, dando uma ideia de segurança, de que aquele representante do IBGE
vai estar levando esse questionário, pegando essas informações, de maneira que não vai ter interferência depois na vida das pessoas, né? Então, essas duas coisas é que a gente está trabalhando. Pode seguir um pouquinho. Outro, por favor. Bom, aqui é um material que está sendo já testado no censo experimental, que está ocorrendo agora em Poços de Caldas. Então, está sendo feito um teste num município a 100%, né, que vai reproduzir o que vai ser feito no país no ano que vem. Então, tanto os equipamentos, a forma de contratação e também essa estratégia de divulgação junto com as escolas está sendo testada nesse momento em Poços de Caldas. Então, está sendo preparado um material didático, né, voltado a professores e alunos e diretores, né, de forma a orientar como trabalhar esses conteúdos dentro da sala de aula. Pode passar. Então, inicialmente, tem uma instrução ao diretor, como ele deve distribuir esse material dentro da escola, como ele deve acompanhar até a aplicação dos conteúdos com os vários professores e coordenadores, e qual a efetividade disso daí diretamente com o aluno, né? Aqui a gente dividiu em 2 grupos, né? Então vai ter um material voltado para os pequeninhos, né? Então para o ensino infantil, né? A pré-escola, né? E um segundo material que vai estar voltado para o ensino fundamental e ensino médio, né? Pode seguir. Então, no ensino fundamental, a ideia é que justamente criar materiais lúdicos. Então, nós vamos ter aqui gibi, cartilhinha, pode passar uma. Então, vai ter caça-palavras, labirinto e a identificação do recenseador como uma das figuras, uma dos personagens do gibi. Então, o recenseador vai interagir com as crianças nessa historinha em quadrinho, mostrando o passo a passo de como é feita uma abordagem num domicílio. De forma lúdica, essa ideia é que passe essa informação depois para os pais, né? Bom, para os jovens, pode pular, por favor. Para os jovens é lógico, a abordagem é um pouco diferente. Aí já é a ideia não só de aproximação, é a ideia do para que serve e qual é o benefício, qual é o conteúdo. Então, aqui a gente já vai trabalhar com a ideia de mapa, de localização, de dados de população, de informações de infraestrutura dos municípios. Pode pular. Inclusive, a gente vai ter um e-book, que também já está sendo testado em Poços de Caldas, com orientações de atividades para o professor desenvolver na sala de aula, né? Pode seguir. Então, aqui também são 2 exemplos, né, de utilidade de material que está sendo testado lá, né? E, por fim, né, a gente aqui tem o trabalho do recenseador e respondendo ao censo. Então, vai ter toda uma série de orientações feitas para esses 2 grupos de alunos, né, sempre com essa caracterização do menininho. Aí. Pode pular. Aqui é uma parte do IBGE Educa que a gente já vem divulgando em municípios. Então, aqui em algumas salas de aula, que alguns colegas nossos do interior de São Paulo, né, já desenvolveram em algumas escolas, né, divulgando material, mostrando o site, porque o site do IBGE Educa já está no ar. Então, quem entrar na página do IBGE vai ter o link para o IBGE Educa, com já um monte de atividades, falando inclusive do censo. Eu convido a todos depois a dar uma entrada no IBGE Educa, que é bem interessante. Tem programa, jogo de perguntas e respostas, tem quebra-cabeça de mapa do Brasil, quebra-cabeça de mapa da América do Sul. Pode seguir. E isso aqui é o que a gente vai estar pensando como passo futuro já para o censo mesmo, não agora no censo experimental, porque a gente está pensando em desenvolver materiais, dando destaque, materiais incluindo vídeos, né? Então, aqui quando a gente fala não é só material impresso, também é a ideia de produzir vídeos para estimular a interação diretamente com os alunos. Então, a gente vai estar dando destaque para sotaques, expressões regionais, histórias e contos, receitas, né? Então, tentando localizar, regionalizar esse tipo de informação nesses materiais que vão ser divulgados por os alunos, até para ficar mais próximo de cada um. Na hora que você fala com sotaque, ou fala alguma história que é muito correlata à sua região, você fica mais próximo, dá uma intimidade maior para responder. Outra coisa que a gente está pensando, isso aí ainda está em análise, né, é o certificado Escola Parceira do IBGE. Como tem a Fundação Abrinq,
que tenha um certificado, que é prefeitura amiga da criança, a ideia é que o IBGE também crie algum tipo de certificado das escolas que realmente apresentarem uma boa interação, que conseguirem levar a contento esses conteúdos que a gente está trabalhando. Qual que é o benefício além do certificado? Que um papel vai colocar num quadrinho. A ideia é que também esse certificado depois abra a porta para receber materiais didáticos do IBGE, então doação de atlas e outros conteúdos que a gente vai estar produzindo, né, futuramente, voltado para a divulgação do censo, já com os resultados. Bom, obrigado para todos, foi uma apresentação breve. A gente está aberto aí no IBGE, como falou o Francisco e os demais, né, para qualquer tipo de informação. E a gente vai ter, com certeza, um grande sucesso. Obrigado a todos. Nós vamos abrir agora para perguntas da plateia. Eu convido também o Francisco, como coordenador estadual do Censo Demográfico, para compor a mesa nesse momento, caso alguém queira fazer a pergunta. E quem quiser fazer pergunta, eu peço a gentileza de se dirigir a um dos microfones da frente, falar o nome e a entidade que representa. Sou o padre Tarcísio, da Arquidiocese de São Paulo e coordenador da Arquidiocese de São Paulo. Ontem eu estive em reunião com o trabalho que a Igreja desempenha com a população de rua e nós comentávamos sobre um censo municipal para a população de rua. E algumas coisas que o censo terá dificuldade, como, por exemplo, a população de rua, ela se desloca pela cidade, ela não tem um lugar fixo, alguns moram no subterrâneo da cidade, e alguns se identificam com o município, mas transitam também fora do município, o que seria difícil para um censo municipal. Então, a curiosidade seria como seria abordado, por exemplo, essas populações nômades, né? Não só em termos de cidade, mas em termos de regiões e do Brasil inteiro, né? Uma outra que vem como curiosidade aí na temática religiosa, um dos comentários que ouço com frequência nas reuniões que participo, inclusive com o cardeal Dom Odilo, é que no outro censo, algumas perguntas que foram dirigidas à população definia, por exemplo, Igreja Católica Carismática. E nós temos na Igreja Católica grupos carismáticos. Então, a pergunta não fica clara para diferenciar católicos e não católicos, porque muitos católicos poderiam dizer que eles são católicos da Igreja Carismática e serem católicos romanos, e outros não católicos romanos. Então, seria possível corrigir ou clarificar melhor determinadas definições religiosas para que o censo pudesse apontar com mais clareza essas especificações da população? Bom, eu queria agradecer inicialmente a participação e a oportunidade, né, da gente prestar esse esclarecimento. Vocês devem ter acompanhado a questão de uma reivindicação, aliás, duas, né, recentes, uma mais afastada, mas uma bem recente, dos representantes das entidades de população de rua, e nós recebemos esses representantes na nossa sede estadual, na Rua Uruçuí 93. Nesta última, inclusive, nós fizemos uma reunião no nosso auditório, que foi ao ar, inclusive, no programa Profissão Repórter, né? De uma forma bem objetiva, bem transparente, e explicamos novamente, recebemos um documento, esse documento foi protocolado, virou um processo interno, o IBGE vai responder, e explicamos novamente que o censo brasileiro é um censo domiciliar. Como o parceiro mesmo relatou, a dificuldade de fazer o censo municipal, porque uma hora essa população está aqui, outra hora essa população está lá. Então, o censo brasileiro, historicamente, é um censo domiciliar. Aquela família tem que estar morando em algum lugar com endereço, mesmo que não tenha número, mesmo que seja um domicílio improvisado, um domicílio com características precárias. Mas se ele está residindo ali, o IBGE vai lá, faz o cadastro, o CNEF, que nós chamamos o cadastro, e vai ser coletado aquela família, aquela pessoa, vai haver a coleta.
Em razão dessa população de rua, o IBGE está começando a desenvolver uma metodologia da melhor maneira de fazer esse levantamento, ficando claro que até o momento não seria por um censo. E aí eu gostaria de aproveitar a pergunta para comentar uma dimensão de saúde. Sempre quando a gente chega próximo ao censo, e como falou o Vando, tudo começou com uma oportunidade que o IBGE abriu no portal do IBGE para receber sugestões do que em fazer essa investigação, né? E recebemos milhares de contribuições. O que o IBGE fez? O IBGE foi peneirando essas sugestões, foi peneirando, foi avaliando com colaboradores, com técnicos, com academia, com entidades colaboradoras, até chegar a esses 2 instrumentos de coletas que estão sendo testados no Censo Experimental em Poços de Caldas, o básico e o amostra. Porque, em verdade, o censo não é uma atividade do IBGE, eu diria que o IBGE é o operador, mas é uma atividade de Estado, né? Então, precisa que aquele instrumento de coleta seja a representação adequada necessária para o Estado, para aquela sociedade. Então, o IBGE vem de lá com essas milhares de colaborações, né? E até agora, nós não temos uma metodologia na casa para fazer esse levantamento. E o IBGE está buscando isso. Da mesma forma, ficaram nos instrumentos de coleta as denominações das religiões. Para o momento, não há como mudar essa denominação que está posta naquele determinado quesito que está a campo. Entendeu? Os instrumentos de coleta já estão formatados, já estão, os aplicativos já foram feitos e aquilo já está sendo testado em Poços de Caldas. Não é isso? Então, funciona assim, porque nós vamos, para levar a coleta lá em agosto, nós temos que construir esses 2 aplicativos, fazer todo aquele trabalho de base, para que a gente possa colocar na rua esse exército de recenseadores, para que eles possam bater de casa em casa. Então, é uma operação imensa, com um cronograma, que a gente não pode estar mudando, e aí não duvidamos dessa necessidade de melhoria dessa denominação, mas talvez ela vai ficar para uma próxima edição. E da população de rua, também o IBGE está estudando uma metodologia. Eu só queria frisar, porque é o que eu estava falando anteriormente, que sempre quando a gente se avizinha um censo, todo mundo quer colocar questão no censo. E eu vou pegar a dimensão saúde. A dimensão saúde, né? Que saúde é o que nos coloca em pé, é o que põe uma família em condições de estudar, buscar emprego, é a maior necessidade que temos, não é isso? Nós estamos, no momento, com o maior inquérito de saúde que o Estado brasileiro pode fazer, que é a Pesquisa Nacional de Saúde. Nós estamos indo a vários domicílios que foram previamente selecionados, fazendo o levantamento de um aplicativo, num questionário, com várias perguntas, inclusive coletando medidas de um determinado morador de referência, tá? E isso não seria possível incluir tudo isso num questionário de censo. Fora essa questão desse inquérito, nós temos levantamento de quesitos de saúde em outras pesquisas que o IBGE faz. Então, em verdade, o Estado brasileiro tem que se apropriar cada vez mais de todas as informações que o sistema estatístico nos proporciona. Então, por exemplo, gostaria apenas por gentileza que levantasse a mão aí os nossos parceiros de Paraguaçu Paulista, Sagres. Recentemente, nós levamos a campo, estamos finalizando, uma pesquisa que denominamos MUNIC, que chama Informações Básicas do Município. Nós vamos a cada prefeitura e fazemos um levantamento da estrutura daquela prefeitura, de equipamentos públicos, e depois isso é divulgado. Entendeu? Então, o IBGE tem várias pesquisas que coloca em campo, tá? Tratando de várias dimensões
dessas informações estatísticas, que talvez nós não conseguiríamos colocar tudo no censo. Até porque, recentemente, também houve um debate em relação à diminuição do questionário do censo. Como bem falou o Wagner, hoje, todos nós temos a nossa dinâmica de vida, os cidadãos e as famílias, muito mais atribuladas. Trabalho, estudo. Então, a questão da diminuição do questionário que está sendo testado em Poços de Caldas não foi só uma questão orçamentária. O IBGE precisa trabalhar com outras bases. Então, o IBGE está se esforçando para fazer um censo rápido, objetivo, de qualidade, com cobertura total em todos os domicílios, como fizemos no censo agropecuário, que já estamos devolvendo resultados para a sociedade. Foi, até o momento, as nossas informações é que foi o melhor censo agropecuário já realizado pelo IBGE, isso por conta das ferramentas que foram disponibilizadas, inclusive que a gente poderia acompanhar online a rota que o recenseador estava fazendo. Então, tudo isso, o Sistema Estatístico Nacional está prosperando com novas ferramentas, novas maneiras de coleta, e a próxima que o IBGE vai utilizar, está buscando essa articulação institucional para isso, é a maior utilização dos registros administrativos no país, tá? Que, infelizmente, ainda é muito pequena essa atualização para a finalidade estatística, porque a maioria esmagadora desses registros administrativos, que são abundantes, não foram preparados para que fossem utilizados, né, dessa forma para a finalidade estatística. Então, o IBGE está convergindo para esse futuro, para onerar menos o informante, para ter mais informação, poder servir melhor, com utilidade, de uma forma mais rápida, para que a informação retorne de forma mais ágil, mais rápida, tá? Para que a gente cumpra a nossa missão de retratar a realidade e com aqueles dois núcleos, né? O exercício da cidadania, que é muito importante. Quando eu pedi aí aos colegas que se identificassem, é importante a gente conhecer o nosso município e, principalmente, o bairro onde a gente mora, a comunidade onde a gente mora. Que quando o Vando falou que os dados vão descer a distrito, mas o município que tiver legislação de bairro vai receber essas informações do censo demográfico por bairro. Se houver uma legislação específica, vai receber por bairro. Então, veja que o IBGE está também prosperando na sua maneira de agir, querendo ser menos invasivo, mais ágil e mais útil. Eu me estendi um pouco, é que essa oportunidade foi muito boa para a gente responder já um pouco, esclarecer um pouco mais aí das nossas atividades. Mas obrigado e peço perdão por me estender um pouco mais aí vamos para uma outra pergunta, mano. Por favor. Bom dia, está aberto aqui? Está ouvindo? Bom dia, meu nome é Clair, eu sou da região de Cidade Ademar, Pedreira, enfim, aquela região. Fiz, junto com o Felipe, mais alguém, um mapeamento de base territorial um tempo atrás, lá na minha região. Eu estive gerente do Bom Prato da Cidade Ademar e podendo conhecer, principalmente, essa população aí também que o padre Tarcísio falou. E um dos motivos que me trouxe aqui foi isso, moradores em situação de rua, pessoas que não têm assim, o CEP, vamos dizer assim, né? Inclusive, lá da minha região, foi aquele menininho açoitado, né? Que passou aí nas redes sociais, ele comia nesse Bom Prato, que o Felipe também passou por lá. E é uma preocupação muito grande da minha parte, porque a Cidade Ademar, ela é uma subprefeitura que ela tem, acho que, 426 mil habitantes. Ela é quase uma cidade mesmo, né? Tem muitas cidades do interior que não têm essa quantidade de habitantes.
e muitos moradores em situação de rua foram migrados do centro, né, para os seus bairros, porque houve toda uma mudança aí de visão, de olhar para essas pessoas, e elas voltaram para os lugares de onde elas ficavam lá no centro, aqui no centro. E a cidade de Ademar cresceu muito em relação à população, a essa população. Eu não estou mais no Bom Prato, mas estou ainda no terceiro setor, participando lá dos movimentos de moradia. O Jardim Apurás, que alguns já conhecem, está recebendo hoje 3.860 moradias, que é de um projeto anterior, que chama Residencial Espanha também, que modificou muito a característica da nossa região. Então, a minha preocupação realmente é com as pessoas que não têm CEP, que moram lá nas comunidades e que não vão fazer parte desses números pelo que eu estou entendendo, muitas pessoas da minha região não vão fazer parte das estatísticas do IBGE, tá? Pelo que eu entendi. Acho que, no momento, é só. Eu tenho mais algumas dúvidas, mas eu acho que, ao longo do tempo, eu vou poder esclarecer. Eu moro num condomínio que também tem 540 famílias, né? Um condomínio lá na região do Apurá também, e queria saber como que pode acontecer o censo lá dentro. E é isso, mas a minha preocupação maior fica junto com a pergunta do padre Tarcísio, que é essa população em situação de rua. E lá tem, inclusive, uma ocupação, que é onde morava esse menininho, né, que foi açoitado pelo segurança do supermercado, que também eles moram nesse local. Vivem, eles não moram, eles vivem ali. Tá? Obrigada. Ô, Wagner, antes de passar a palavra, eu queria só fazer um esclarecimento. Existe a população de rua, que ainda estamos estudando a metodologia. Existem aqueles moradores que, eventualmente, moram em comunidades que a rua não tem nome, não tem CEP, a casa é improvisada, não tem número. Essa população é residente e será recenseada. Será recenseada. Certo? Até porque, nesse trabalho de base que o Vando falou, nós estamos fazendo uma ampla atualização de todas as quadras, de todas as faces, pelo município, por todos os municípios, incluindo domicílios improvisados e, eventualmente, condomínios, sejam eles horizontais ou verticais. Essa atualização, nós pretendemos que seja a melhor possível, mas sabemos que, em termos de atualização, nada é perfeito, pode mudar um aglomerado normal, subnormal, de uma semana para outra, como aconteceu recentemente no município de Carapicuíba, perto da Coab 5. Todos aqueles domicílios saíram daquele lugar e foram para outros. Tá certo? A nossa base é dinâmica, mas queremos entregar o melhor recenseador para que aquele exército, o melhor insumo, para aquele exército de recenseador vá à rua e aí sim faça a coleta do censo a partir de agosto de 2020. Por favor, Wagner. Não, só queria complementar as duas perguntas, que acho que elas estão associadas, né? Até o padre Tarcísio. Primeiro, só queria falar um pouquinho da divisão das religiões, porque mesmo em 2010, e a gente está pensando em fazer a mesma coisa agora para 2020, além do leque de respostas de religião, a gente depois fazia 2 níveis de agrupamentos, até para minimizar essas distorções na interpretação da pergunta. Então, só para dar um exemplo, falar evangélicas de missão, aí a gente agrupava isso num primeiro nível. Depois, segundo, evangélicas, então agrupava maior quantidade de igrejas. Estou dando só um exemplo de evangélicas, mas vale para todas.
Então, a gente aí reduz esse viés de interpretação equivocada da pergunta. Então, já foi feito em 2010, a gente está até refinando para 2020. A segunda coisa, falando um pouco de populações especiais, eu não vou falar só de populações de rua, porque em outras pesquisas que o IBGE já fez em anos anteriores, a gente já levantou até acampamentos ciganos, então, que é uma população muito difícil também, porque ela migra ao longo de vários municípios, até ao longo de estados, né? O IBGE já aplicou essa metodologia, foi exitosa na época, então não é que a gente desconhece totalmente o tema. É lógico que morador de rua, a movimentação é muito mais rápida e mais dinâmica, então é muito mais difícil pegar esse tipo identificar esse tipo de população. Mas não é que o IBGE está partindo do zero desse tema. Então, é alguma coisa que a gente já trabalhou no passado e tem condições de levantar futuramente, não em censo, porque talvez em censo seja mais difícil, porque são tantos temas que vão estar levantados, a gente ficar detalhando em particular, às vezes alguma coisa que a gente vai identificar mal. Então, por isso que o IBGE está partindo, talvez, para montar em uma outra pesquisa, uma pesquisa diferente, identificar essas populações e aí sim, levantar políticas públicas direcionadas para esse grupo. Eu tive no princípio dessa semana dando um treinamento para o pessoal do Fundo de Populações das Nações Unidas, que fica lá em Brasília, que ele chama Casa da ONU. Uma das preocupações deles é justamente com esse grupo de moradores de rua. Então, eles também vão estar desenvolvendo ações e vão estar compartilhando com o IBGE estratégias para a gente futuramente conseguir fazer esse tipo de mapeamento. Tá bom? Obrigado. Só para aproveitar a manifestação da Clarice, tem uma parte que eu entendi política e administrativa, até pelo crescimento de Cidade Ademar, que aí não está no nível de nossa competência. Mas, se, por exemplo, já fizemos uma reunião com todos os subprefeitos do município de São Paulo, todos. Se for necessário o IBGE estar lá na subprefeitura para fazer uma palestra dos dados do que o IBGE dispõe, essa é a nossa função, a função técnica. E isso fique à vontade, é só solicitar para o IBGE, para a nossa agência local lá, ou para a nossa unidade, que a gente faz e vai colaborar nessa dimensão técnica que é a competência do IBGE, para que possamos também colaborar com essa dimensão política e administrativa em razão do crescimento de Cidade Ademar. Tá? Aí ficamos ao seu inteiro dispor. Mais perguntas? Ninguém mais? Não. Bom dia, eu sou Samira, sou assessora parlamentar aqui da Casa, do gabinete da deputada Mônica, da bancada ativista. Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre as perguntas que foram modificadas da última versão do censo. Então, o que vai ter comparabilidade com a versão anterior e o que não vai ter. Bom dia, Samira. Tá. O questionário teve uma racionalização dos quesitos, então teve boa parte das alterações, elas já estavam sendo previstas nos nossos testes desde 2018 até. Teve algumas alterações, por exemplo, em relação à característica do domicílio, a parte de bens de geladeiras, as coisas foi retirada, basicamente ficou a informação sobre se tem máquina de lavar e acesso à internet. Então, assim, mas toda a caracterização de acesso se tem acesso à rede de esgoto, toda essa parte mais da estrutura do domicílio permanece inalterada. Tá? Então, é mais em relação a bens, mas até porque teve uma avaliação técnica de que geladeira não estava retornando uma informação relevante para identificar, nem servir como crítica, né, porque
nível de renda, porque esses quesitos às vezes determinam o nível de renda, ela não estava sendo eficiente para isso. E também a máquina de lavar também já retorna sobre se tem acesso à luz elétrica e se tem acesso à água. Então já era suficiente. No caso de migração, ele foi estava sendo previsto que ele fosse para o básico, mas em 2010 já estava na amostra, ele permaneceu na amostra. Teve algum quesito sobre educação. A questão existe uma informação o que saiu bastante na imprensa até, né, sobre o valor do aluguel. A gente continua perguntando se o domicílio é cedido próprio ao alugado, então essa informação ainda existe. O que saiu do questionário era o valor do aluguel também, porque foi pelo tempo de resposta, né, dessa informação, ela não sai no dado preliminar do censo, então existem outras formas mais eficientes de captar esse dado. E também sobre educação pública e privada também, o censo escolar ele foi avaliado que foi eficiente. Então tem um entendimento técnico da casa de que alguns dados eles são mais eficientes sendo captados por registros administrativos ou melhorando as nossas pesquisas amostrais. Então, e boa parte das perguntas que foram reduzidas, elas foram reduzidas porque a forma não é só a pergunta em si, a forma como a pergunta é feita. Às vezes a pergunta estava quebrada em uma sequência e ela foi racionalizada para de uma forma tipo nupcialidade. Então, eu tenho uma racionalização na forma de perguntar que ela se tornou mais clara para o informante. Então, acho que seria essa a resposta. Oi? Trabalho e renda ele foi agora está sendo questionado para o responsável da família, né? Então tem não teve alteração no conceito da pesquisa, mas ela era questionada para todos os moradores e agora vai ser questionada para o responsável da família. Mais alguém? Eu pediria, então, a Ana, o Vando e o Eric e o Wagner que ocupassem seus lugares na plateia, por favor. Francisco, pediria que permanecesse à mesa. Francisco. Peço, gentilmente, que o deputado Mauro Bragato ocupe a mesa, que nós vamos, então, para as considerações finais. Francisco, a palavra é sua. Bom, tentamos, nessa reunião, de inaugurar uma maior motivação aos presentes, às entidades presentes, e tentar que vocês sejam os nossos formadores de opinião. E, com isso, a gente não encerrar esta reunião, viu, Clarice? Assim como estamos fazendo essa reunião aqui de planejamento e acompanhamento do censo, se for necessário, seja pela autoridade constituída, o subprefeito lá da cidade de Ademar, seja por uma parcela da população que você julgar conveniente, lá como representante, o IBGE vai estar lá naquela região do município, mesmo que seja um município grande como esse, às vezes nós não temos força para chegar em todos os locais tão rapidamente, mas estaremos lá prestando conta em Cidade de Ademar, da nossa atividade que faremos lá. Então, fique à vontade, entendeu? Um dos propósitos dessa reunião é justamente disponibilizar o IBGE para que a gente desdobre esta prestação de contas estadual, viu, deputado Mauro Bragato, aonde for necessário. Agora mesmo eu pedi ao deputado aí que tentasse aí com seus grandes conhecimentos 5 minutos num congresso que acontecerá em Campos do Jordão, a edição de 63 da Associação Paulista de Municípios, né, que está na edição 63, vai ocorrer de 15 a 18 em outubro, lá em Campos do Jordão, para que o IBGE tivesse 5 minutos para falar dessa campanha censitária. O IBGE está pedindo, se ofereceu desde janeiro. Eu mandei o ofício lá desde janeiro.
E da mesma forma que nos oferecemos para o Congresso, tivemos as portas abertas aqui da Assembleia, pela recepção assim tão calorosa já de Cauê Macris, que já é um parceiro de longa data, vamos estar lá na cidade de Ademar, vamos estar em Sagres, se for necessário, vamos estar em Paraguaçu Paulista, em Assis, vamos estar agora na região do deputado, não é, deputado? Isso. Vamos em reunião lá do município de Presidente Bernardes. No dia 22 estaremos lá, e dia 16, 10 horas da manhã, na Câmara Municipal, estarei presente lá na primeira reunião de São Sebastião. É assim que um órgão público, eu acho que tem que agir, tá? Para que seja útil, essa operação seja transparente, e que vocês fiquem à vontade para colaborar com essa campanha censitária, que não é só do IBGE, e sintam-se à vontade, com confiança, para falar que essa atividade censitária está sendo desenvolvida de forma objetiva, transparente, sem qualquer ingerência política, com pura conotação técnica, com o objetivo de cumprir a missão institucional do IBGE, que tanto interessa ao Estado brasileiro, ao Estado de São Paulo, à unidade da Federação de São Paulo, e aos 645 municípios. Tá? É por isso que eu agradeço a presença de todos e fico honrado em poder servi-los onde for. Vou repetir o que eu falei lá na Câmara Municipal e venho falando. Como o Mano Brown falou, até o IBGE passou aqui e nunca mais voltou, o IBGE continua voltando em todos os lugares. Até em Cidade Ademar, o IBGE volta lá para fazer pesquisa domiciliar. Pode não ter chegado lá as políticas públicas a contendo com esse crescimento que Cidade Ademar teve, mas o IBGE continua voltando nos lugares. E é assim que queremos que vocês entendam a nossa missão, que é para servi-los, é para servir a sociedade brasileira. Muito obrigado a todos, muito obrigado às autoridades presentes, ao deputado Mauro Bragato, e reitero um abraço caloroso ao deputado presidente desta casa, Cauê Macris, parceiro de longa data. Muito obrigado. Quero, não só em meu nome, Francisco, mas também do presidente Cauê Macris, agradecer esse trabalho do IBGE hoje, nesta manhã, na Assembleia do Estado, e dizer que nós estamos aqui à disposição, não só esse deputado, mas seguramente os 93 restantes, porque o trabalho que o IBGE faz é um trabalho de cidadania e, acima de tudo, levarmos em conta que ano que vem teremos o censo, e é fundamental para a sociedade brasileira. Então, em meu nome, em nome do deputado Cauê Macris, o nosso muito obrigado por terem comparecido aqui e à disposição. Nós vamos procurá-lo para agendar em várias reuniões com municípios, agendar a presença do IBGE para explicar a importância do envolvimento dos municípios nesse processo de realização do ano que vem do censo de 2020. Um bom dia a todos. Nosso muito obrigado.